Olá pessoal, bom dia. Vou gravar esse vídeo para explicar para vocês, né, e corrigir também a tarefa que eu solicitei no dia 22 de junho, tá? Bom, nesse dia, a tarefa solicitada foi que vocês fizessem uma pesquisa de como os processos endotérmicos e exotérmicos são representados graficamente. Então vamos lá. Começando pelos processos exotérmicos, são aqueles que ocorre a liberação de calor para o meio. Então, a gente tem aqui uma representação, ó. Nós temos os reagentes, a flechinha, que na equação química simboliza a ocorrência do fenômeno químico, né? Então, os reagentes se transformando em produtos. E o que mais que é produzido além dos produtos? O calor, né? Então, essa aqui é a representação, como a gente representaria por meio de uma equação química, né? Um processo exotérmico, uma reação exotérmica. A transformação dos reagentes em produtos mais uma certa quantidade de calor. E graficamente, como a gente representaria? Então, assim, como o processo exotérmico é aquele que há perda de calor, né? Que a transformação produz calor, libera calor para o meio, nós teremos aqui, então, os reagentes, com uma quantidade de calor, ó, a gente observa que esse eixo aqui, né, é o eixo da entalpia, que representa a entalpia. Lembra? Eu já expliquei num vídeo de uma aula anterior. A entalpia é a quantidade de energia envolvida no processo, né? Que nesse caso para nós aqui a energia é a energia na forma de calor. Então aqui, ó, é a quantidade de energia dos reagentes. Por isso tá HR, lembra? H é o símbolo de entalpia. Então, HR, entalpia dos reagentes. Conforme a reação química vai ocorrendo, os reagentes vão interagir entre si e se transformar em produtos, né? Mas o que ocorreu aqui? A quantidade de entalpia dos reagentes era maior que a quantidade de entalpia dos produtos, ó. A gente observa isso analisando aqui o gráfico, no eixo da entalpia, ó, esse HP, que é a entalpia dos produtos, é um valor menor do que a entalpia dos reagentes. Por quê? Porque os reagentes, ao interagir entre si e se transformarem em produtos, eles também liberaram calor, né? Eles perderam calor, produziram calor e liberaram para o meio, né? E exatamente essa diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes, que é o ΔH, que é a variação de entalpia, é a quantidade de calor que foi produzida e liberada. Como característica, sempre, como a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes, como característica, sempre a reação exotérmica possui ΔH negativo, ó. ΔH menor que zero. Agora vamos ver como ficaria para processos endotérmicos, né? Então, processos endotérmicos é exatamente o contrário, são aqueles em que ocorre a absorção de calor. Então, olha aqui como ficaria a representação, por meio de uma equação, né? Então, nós temos aqui os reagentes mais calor, ou seja, o calor é absorvido, né? Então, reagentes mais calor, então, nós temos aqui a produção dos produtos. Então, aqui, como ficaria a representação gráfica, né? Exatamente o contrário da reação exotérmica. Nós temos aqui os reagentes, eles possuem quantidade de entalpia inferior à dos produtos, né? Por quê? Porque os reagentes, eles vão interagir aqui entre si, vão absorver calor, né? O calor será absorvido e vão se transformar em produtos. Os produtos aqui, a quantidade de energia, né, de entalpia, é maior que a dos reagentes, porque o calor foi consumido para que a reação química ocorresse. Então, a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Desta forma, quando a gente colocar aqui na fórmula para o cálculo do ΔH, que a entalpia dos produtos menos a dos reagentes, a variação de entalpia será um valor maior que zero, ou seja, um ΔH positivo, que é uma das características da reação endotérmica, né? A reação endotérmica possui ΔH positivo, justamente porque a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes, pois no processo o calor é absorvido, né? Aqui nós temos um exemplo, ó. Por exemplo, nas siderúrgicas, 1 mol de hematita absorve 491,5 kJ para se transformar no ferro metálico. Então, aqui é a equação, ó. Então, a gente tem aqui a hematita,
que é Fe2O3, mais o carbono, vai se produzir em ferro metálico e monóxido de carbono, né? Se transforma ferro metálico em monóxido carbônico. Essa é uma das reações que ocorrem nas siderúrgicas, né? E aqui esse ΔH 491,5 kJ é a variação de entalpia, ou seja, é a quantidade de calor que vai ser absorvida, né? Então, como que a gente representa? Ó, nós temos aqui a entalpia dos reagentes, né? Ó, então, nós transcrevemos aqui, ó, exatamente os reagentes, Fe2O3 mais 3 carbonos, que vão se transformar nos produtos, ó, que são 2 mols de ferro metálico mais 3 mols de monóxido de carbono. E essa diferença aqui de entalpia, esse ΔH, é exatamente esse daqui, 491,5, né? É a quantidade de calor que foi absorvida, 491,5.